Oi pessoal, faz tempo que eu tô querendo trazer um vídeo aqui pra vocês que tenha informação a respeito das crianças um pouquinho maiores. Se você tem um bebê, tem uma criancinha maior, esse vídeo é pra você e eu vou falar a respeito do medo hoje. Vou colocar aqui algumas dicas de como a gente lidar com esse medo que as crianças sentem. O medo é uma emoção que todos nós sentimos em situações de risco ou perigo. Apesar das sensações ruins e desagradáveis que sentimos quando estamos com medo, ele é bom, pois ele está ligado à nossa vontade, ao nosso desejo de permanecer vivo. Então, o medo é uma emoção real, ela existe, por mais que pareça absurdo o que a criança está falando. Na mente dela, o lugar onde fica a fantasia, onde fica a realidade, é o mesmo lugar. Então, para ela, aquele medo é totalmente real. A gente precisa se colocar no lugar dela e passar apoio e segurança naquele momento do medo para ela. Então, vamos começar pelos bebês, que passam pelaquela fase de ansiedade da separação, em que a criança acha que ela vai ser abandonada e que ela não quer ficar um minuto longe da mãe, ali por volta dos 8 meses que surge. Nesse caso, não deixa a criança no berço chorando, isso traz totalmente uma insegurança, faz com que ele pense que esse mundo que a gente vive aqui é hostil, que ele não pode confiar em ninguém, porque nem as pessoas, que ele precisa sentir aquela segurança, aquela confiança, a pessoa não entende quando ele tá chorando, não entende que ele quer dizer alguma coisa, o choro é um apelo. Não sai escondido da criança sem dar tchau. A gente acha que como a criança chora toda vez que a gente vai sair, então a gente sai escondidinha, ela não vai perceber, não. Sempre dê tchau, sempre avisa, vamos supor que você trabalha ou que você vai em algum lugar e a criança tá ali com outro cuidador. Então você vai abraçar a criança, vai explicar para ela que tá saindo, que volta mais tarde, mas dê o tchau, abraça, e se ela estiver nessa fase da ansiedade, ela vai chorar, mas depois, passar um tempo, ela vai se acalmar e ela vai se distrair ali no lugar onde ela tá. A gente também precisa passar essa segurança na hora de dar esse tchau. Se você dá o tchau já chorando, já você mesmo sentindo pela criança, aí ela também percebe, porque a criança tá ligada nas nossas emoções. Não sai escondido e que isso aumenta mais ainda a insegurança, porque a criança fica pensando a todo momento que você vai desaparecer, porque de vez em quando você desaparece mesmo, sem dar tchau, então ela vai ficar com aquele medo, com aquela insegurança. Agora, quando a gente demonstra esse carinho e esse respeito de dar o tchau pra criança, por mais que pareça que ela não entenda, aí ela sabe que vai te encontrar depois, conforme ela vai se acostumando. E uma forma também de brincar nesse momento que a criança se sente desse jeito, que a gente precisa dar tchau, é sempre brincar, desde muito pequenininho até, mesmo que você acha que ele não entende, vai brincando do achou. Aquela brincadeira é excelente para a criança aprender que a mãe ela se afasta, mas depois ela volta, ela não desaparece, tá? Então ela vê que ela tampou os olhos ou que a mãe afastou, se escondeu um pouquinho e depois apareceu de novo, ela sabe que a mãe vai aparecendo. E aí, com o tempo, você vai se escondendo em algum cômodo da casa, aí se afasta mais um pouquinho e aí vai dando um tempo maior, até chegar um ponto em que a criança ficou, vamos supor, num cômodo de insegurança, e você se afastou até um outro cômodo, até a cozinha, de lá você conversa com a criança e ela se sente segura, sabendo que você tá ali, que daqui a pouco você volta. Porque quando tá no começo dessa ansiedade, gente, é muito forte mesmo que a criança sente, ela às vezes não quer deixar a mãe nem se afastar um minutinho, não quer ficar ali um pouquinho no berço, um pouquinho no cercado e já começa a chorar. Um exemplo também que eu tenho aqui é sobre os fogos de artifícios, porque a gente pensa que a criança não entende nada. Eu já vi há um tempo explicado sobre as emoções, assim, mostrava os desenhos de uma pessoa feliz, falava, olha, cara de feliz, e fazia a minha cara de feliz, ó, cara de feliz, ó, cara de triste, ó, cara de bravo. E eu ia fazendo isso, brincando, enquanto ele tava ali sentando na cadeira de alimentação, ou quando eu ia tomar banho, ele tava no cercado me olhando. Bem desde antes, assim, quando ele começa a se sentar, começa a olhar pra gente, às vezes a gente quer interagir, a gente não tem nem o que falar, a gente começa a falar essas coisas, né? A louca. E quando surgiram as bombas, que ele ficou muito assustado, ele quis dormir no meu colo, um dia que deu umas fogos de artifício, acho que era até um jogo, não era nem no final do ano, ficou muito assustado. O trovão também, assim, dava trovão, ele também se assustava muito numa certa fase. E depois daquele susto que ele tomava, ele ficava assim um dia e uma noite bem difícil, bem assim agarrado, bem chorando assim por pouca coisa. A respeito dos fogos de artifício, que eu expliquei pra ele um dia que deu, eu falei assim, você escutou esse barulho? Pô! E depois eu falava, sabe o que acontece? Quando a pessoa tá muito feliz, parabéns, que aí já tinha feito um ano. Eu expliquei a respeito do aniversário, né? Ele viu que teve a festa de aniversário dele, ele entendeu que as pessoas estavam felizes. Eu falava assim, ó, aniversário, ó, parabéns pra você, as pessoas estão felizes. Cara de feliz. E aí ele solta uma bomba assim, ó, pô! E ele ficava repetindo, pô! Eu ficava repetindo aquilo e ele entendeu. Parecia que ele não entendia nada. Se eu fosse tentar explicar, parecia que eu não vou nem explicar, ele não entende nada não, mas ele não entendeu.
Depois disso, né, passou um tempo, eu falava assim, faz cara de feliz, brincava assim com ele falava assim, pô. Então ele gravou tanto que pra ele meio que foi ficando comum. E a respeito do trovão, quando eu ouvi o trovão ele ficava muito apavorado, muito assustado. Eu ia na janela, mostrava a chuva, eu cheguei até a sair na chuva quando tava uma garoa com ele. Falava, olha a chuva! Quando tá chovendo, ó o trovão. Blé. E ele fazia a mesma coisa. Blé. Quando caía alguma coisa no chão também, às vezes ele se assustava. Não sei se em algum momento caiu alguma coisa no chão e de repente eu briguei, de repente alguém brigou e aí ele marcou, registrou aquilo, caiu uma coisa no chão, ele já queria chorar. E eu falava, não, tá tudo bem, ó, caiu no chão, mostrava pra ele, caiu no chão, mas a mãe vai pegar, ó, pronto, limpei. Caiu, pronto, quebrou, tá tudo bem, eu falava assim, né? E hoje em dia ainda quando cai alguma coisa no chão, quebra alguma coisa, ele faz tipo uma cara de triste, assim, uma demonstração de tristeza, mas não chora mais. Então a gente pensa que a criança não entende, mas a criança entende muito, muito mesmo. Não subestime esse entendimento, essa capacidade da criança entender. Então, se ensina sobre as emoções de medo, de felicidade. Quando ele sentir esse medo, quando ele tiver medo do escuro, por exemplo, tá ali uma coisa mais escura, a criança não quer ir, bebezinho, eu tô falando de bebezinho por enquanto, tá? Porque isso acontece com meu filho bebê. Às vezes tava escuro no quarto e ele ia pra andar assim, mas chegava perto do quarto ele parava. E às vezes ele vinha e abraçava a minha perna, então eu percebia que era alguma coisa de medo que ele tava sentindo. Eu achava estranho sentir medo de escuro nessa fase de 1 ano. Mas ele demonstrava e eu falava assim, medo? E ele escondia assim a cara. Então eu explicava que aquilo era medo. Porque quando a gente vai criando um repertório, dando nome aos sentimentos, dando nome às emoções, e fica mais fácil depois, conforme a criança vai crescendo, pra gente lidar com aquilo. Você tá sentindo medo? E a criança tentar explicar o que ela tá sentindo. Desde pequenininha, assim, antes de falar, a criança já consegue. Então isso é muito importante, ensinar as emoções, nomear os sentimentos. No começo a criança gosta dos barulhos de aspirador de pó, de secador, de liquidificador, mas depois ela fica um pouco assustada quando ela começa a entender, ela começa a sentir medo desses tipos de barulho, de sons. Então o que eu faço com ele? Eu abraço ele e falo, olha, eu vou ligar o liquidificador aqui, vai fazer brum. Aí às vezes ele repete, brincando, brum. Aí eu vou lá e faço um pouquinho, assim, bem rapidinho, só pra ele ouvir. Aí ele já se assusta, mas já fica em alerta. E aí depois eu abraço ele e aí ligo o liquidificador. Até ele ir se acostumando. Depois, com ele longe, no outro dia quando eu vou ligar, eu aviso, ó, vou ligar, brum. E aí já fica mais fácil. Aí eu ligo e lá ele fica um pouco incomodado, de repente começa a querer chorar, fica meio agitado. Mas com o tempo vai se acostumando. Outra coisa, não usar o medo da criança para chantagear, obter as coisas que a gente deseja. Então, por exemplo, depois de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, que ela começa a ter as próprias vontades dela, ela não quer muito obedecer, você fala, vem pra cá, ó. E a criança não quer vir, tá em algum lugar que a gente não quer que ela vá e que a gente quer chamar a atenção dela, a gente não deve assustá-la, né? Às vezes ela nem sabe o que é, mas pela nossa voz, né, pela nossa entonação, ela percebe que aquilo ali é alguma coisa meio ruim. E aí a gente pega e fala, olha, ó o bicho aí, ó a aranha aí, ó, não põe a mão aí que tem rato. Ó, o rato vai te pegar aí. Então começa aquela brincadeira de assustar a criança, aquilo ali você já demonstra totalmente a insegurança para a criança e ali ela vai se tornando uma criança cada vez segura, cada vez amedrontada. Se é alguma coisa perigosa, às vezes o bebê quer pegar a tesoura, quer pegar a faca, o que eu faço? Eu mostro, eu falo assim, ó, corta, ai, não. A criança vê a fumaça, quer pôr a mão na panela, ó, ai, quente, ui, dodói, ó, dodói, mostro meu dodói. E não colocar aquele medo, né? Mas explicar que ela precisa ter aquele respeito. Se é algum animal, algum bichinho, por exemplo, às vezes a criança vê o bichinho, quer pôr o dedo, ela fala assim, ó, a pica, vamos olhar, vamos assoprar. Às vezes, né, a criança quer ficar mexendo com aquele bicho, pega um pauzinho pra mexer, mas não precisa de colocar medo na criança. O meu filho, ele tinha muito a mania de enfiar o dedo nos buracos, aquela coisa de criança, né? Já tinha uma noção, assim, de entendimento, que ele já andava sozinho, tudo, ele deveria ter por volta dos 2 anos, e às vezes ele ia pra colocar o dedo em algum buraco que era meio escuro, que eu achava que realmente tinha algum bicho ali, né? No quintal, assim. Eu falava assim, filho, não coloca o dedo aqui dentro, porque, ó, tá escuro, eu não sei o que tem aí dentro. Pode ser, não sei, pode ser que tenha uma aranha, pode ser que tenha algum bichinho que morda. Eu poderia falar assim, Ai, tem aranha aí dentro, não põe o dedo aí não. Eu tentava não falar dessa maneira, né? Eu tentava falar de uma forma mais agradável para ele não fazer aquilo, mas também não deixar ele todo assustado, né? E ele foi uma criança que ele teve, assim, bastante coragem. Ele pegava as coisas, os bichos na mão, que eu falava, ai, não achava que ele ia ter coragem, né? Pegava minhoca, pegava um monte de coisa. Mas eu tentava dessa maneira, não botar medo nele, né? Não usar o medo também para poder conseguir as coisas que eu queria. Mais pra frente também, a gente tinha aquele costume de fazer, olha, o homem do saco vai te pegar, colocar medos, assim, de pessoas, né? De fantasias, para também assustar a criança. Até as canções de Niná faz isso, né? Boi da cara preta,
Pega essa menina que tem medo de careta. Então, antigamente tinha esse negócio de tentar colocar medo na criança pra criança ficar mais obediente, ficar mais educada e dormir, vai dormir, senão o homem vai te pegar, senão a véia vai vir. E essas coisas que a gente fazia com as crianças, assim, que não é adequado. A gente imagina a pessoa ir dormir com medo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a criança quando ela começa a crescer e aí ela já começa a ter uns medos assim mais reais ou então de alguma coisa que a criança assistiu. Gente, é incrível. Eu tentei educar a criança sem colocar tantas fantasias ainda pra ele, que tem 4 anos, né? Sem colocar tantas fantasias, coisas irreais pra ele, porque eu sabia que a mente da criança até os 7 anos, ela não consegue separar muito o que é real e o que não é real. Então é bom não confundir a criança até os 7 anos. Isso inclui as leituras de livro e os desenhos. Porque é difícil às vezes a gente explicar pra criança, não, isso não existe, o homem tá voando, esse cachorro tá falando, mas não é verdade. Às vezes a criança se confunde, acha que realmente ela pode voar, acha que realmente o cachorro fala. Isso porque ela não tem um repertório ainda e porque a mente dela ainda não está desenvolvida para entender a realidade. Ali ela tá no mundo da fantasia ainda. Então eu acho, assim, os desenhos eles pegam muito pesado nesse ponto. E desenho que se diz livre, que se diz adequado para uma criança e falando coisas irreais que a criança não tem capacidade de absorver ainda com 4, 5 anos. Então eu fico muito triste com isso. Sobra praticamente quase nada de desenho, quase nada de filme que você pode deixar uma criança assistir com 4 anos, porque a maioria deles vai falar coisas irreais, não vai falar de coisas de realidade. E a criança fica confusa. Se eu não conto essas histórias, tento afastar qualquer tipo de história de bruxa, essas coisas que colocam medo na criança, pelo menos até os 7 anos eu queria que fosse assim. Mas mesmo assim ele tem contato com isso através da TV, através dos desenhos, e isso faz com que ele fique muitas vezes com medo. Teve uma fase que ele ficava indo atrás de mim, depois dos 3 anos mais ou menos, até chegar nos 4, só era escurecer, ele ficava olhando. Mãe, o que é aquele pontinho? Achando que tinha extraterrestre. E eu não tinha falado nada de ET, ele tinha visto em algum desenho, e desenho que talvez mostrou uma coisa positiva, não era coisa que ele viu de filme de terror, não era isso, mas na cabeça dele ele imaginou algo e que quando chegava a noite ele ficava atormentado com aqueles pensamentos. Nesses casos, quando começa, pede pra criança o que você tá imaginando, e aí diante daquela informação que ela tá dando, a gente já vai raciocinar ali como que a gente pode reinventar uma história em cima daquela, porque se a gente dizer não, tem monstro aqui, para com isso, não tem, para ela é real, tem um monstro lá, então a gente pode reinventar aquela história, fazer ela reimaginar alguma coisa e recriar dentro da mente dela um outro tipo de informação, uma outra história. Por exemplo, teve uma situação em que o meu filho teve que fazer coleta de sangue e ele foi super corajoso, foi lá, coletou o sangue, nossa, me surpreendeu. E no posto de saúde tinha um cartaz, meu filho ficou com medo da moça que estava no cartaz, porque ela tinha uma máscara no rosto, era meio assustador a cartaz. À noite ele mencionou e eu expliquei pra ele, falei assim, eu recriei aquela história que ele tava com medo. Falei assim, olha, imagine que vai ter uma festa fantasia. Mencionei as pessoas da família, qual era o traje que eles iam utilizar, ele que escolheu, tudo. Falei assim, olha, vai ter também uma pinhata e alguém precisa estourar, bater na pinhata e vai ser a avó. Só que a gente não achou nada pra tampar o olho dela, vamos usar uma máscara de pano. Uma máscara a gente vai colocar no olho e ela vai estourar a pinhata. Tá imaginando? Tô. Então vamos estourar a pinhata. Olha que legal, caiu um monte de bala, tá? Vamos pegar a bala. Faz de conta que é a avó, a mulher da máscara. Você tá vendo? Tá imaginando? Tô. Agora ela tá sorrindo, agora ela não me dá mais medo. Tá vendo? E eu falei assim, ai que bom, então agora vamos dormir, tá? Abracei ele e dormimos. E aí, segundo ele, acabou o medo. Outro medo também que ele mencionou de aranha, um tempo atrás, eu falei assim, olha, eu limpei toda a casa, você lembra? Lembro. Não tem como ter aranha aqui, ai, mas eu tô imaginando ainda que ela tá aqui. Eu falei assim, então tá bom. Vamos imaginar o seguinte, essa aranha, ela mora ali naquela vizinha que tem um jardim bem bonito, tá lembrando aquele jardim? Tô. Lá tem a mãe da aranha e a filhinha aranha. E a filhinha aranha saiu pra passear e se perdeu e veio parar aqui em casa. Ou não, vamos ajudar ela a chegar na casa dela? Vamos. Então vamos. Vamos levando a aranha, vai indo pra esquerda, vai pra direita. Chegou lá a mãe dela, nossa filhinha, você veio, que bom que você apareceu, eu tava muito preocupada com você, não faça mais isso. E lá é a casa delas, elas não podem sair de lá porque lá tem comidinha pra ela, lá tem matinho, lá tem a toca delas, a casa delas é lá. Tá imaginando tudo isso? Tô, tá tudo bem? Pronto, passou, não tô mais achando que ela tá aqui, agora eu gosto daquela aranha, né? Legal. E aí ele inventa as próprias histórias dele, enfim, em cima daquilo.
Então, são coisas assim que a gente pode fazer com a criança, recriar uma história em cima daquela que ela tá, fazendo o personagem que ela tá imaginando lá como apavoroso, como algo engraçado, como algo, de repente, que traz sentimento para ele, sentimento bom, ou, de repente, eliminar, vamos supor, colocou dentro de uma caixa, essa caixa foi num avião, o avião foi lá no oceano, jogou uma baleia, comeu aquela caixa e destruiu aquela caixa com aquele objeto que estava dentro, com aquilo que estava assustando ele dentro, e não tem como voltar. Então, são maneiras da gente fazer com que amenize aquele medo, né? Não vou dizer que vai acabar, né? Mas de repente ameniza, a criança se acalma, ela consegue dormir. Extraterrestre, a gente conseguiu uma vez inventar uma história de que explodia o lugar onde eles ficavam, né? Ou então fazia ele virar um amiguinho, que a mãe dele, um amiguinho e tal, transformava aquele extraterrestre em alguém legal, né? Alguém bonitinho. E tudo isso foi dando certo, pessoal. Então, o que a gente precisa ficar atento é o que a criança está assistindo, pra gente, se for necessário, tirar, eliminar, não deixar mais ela assistir. Se é alguém que está contando uma história, recriar. Se é um filme que ele viu, mostrar como foi feita aquela gravação. E tudo isso para poder não chegar nesse ponto, né? Diminuir e não ficar todo dia intensificando aquele medo, aquele sentimento que ele tem. Tentar eliminar aquilo que traz medo. O que é muito difícil, porque a maioria dos filmes, dos desenhos, é algo que meio de traz fantasias, e nesse ponto a criança ainda não tem capacidade de discernir. Então é bom evitar esse tipo de coisas irreais para a criança nessa faixa etária, até chegar aos 7 anos, se possível. Os pontos, então, em relação a isso seria mostrar a realidade que tem por trás das fantasias. A criança tem o tempo dela para enfrentar, não adianta a gente ficar obrigando. O que a gente pode fazer é intensificar o lado positivo, né? Intensificar a nossa felicidade quando ele consegue superar alguma coisa. Vamos supor, ele não consegue acender a luz sozinho no banheiro. No momento em que ele vai indo aos poucos e consegue, a gente pode intensificar isso. Falar, nossa, fiquei muito orgulhosa de como você foi corajoso nesse momento. E não intensificar o lado negativo. Você é muito medroso, você tá muito medroso, para com isso, enfim, colocar os lados negativos, sim os lados positivos. Intensificar sempre o lado bom, o lado positivo, o nosso sentimento bom em relação às coisas boas que eles conseguem. Não diga que não existe, não diga que não precisa ter medo, que não obrigue a enfrentar o medo sozinho. Pessoal, ela precisa de um acolhimento, ela precisa de uma segurança, e a gente tem que estar aqui nesse mundo para poder passar tudo isso para eles, ok? Se for necessário dormir junto, eu não vejo problema nenhum. A criança, é mais fácil a gente estar junto, né? É mais fácil o parceiro dormir sozinho, alguém dormir sozinho, ou todo mundo dormir junto, do que uma criança dormir sozinho com medo. Mas para você se inscrever, se você não for inscrito, ative o sininho para você receber todas as notificações de vídeos que eu coloco aqui no canal. Deixe também um comentário de vocês, qual a idade do filho de vocês e qual o medo que eles sentem, porque isso ajuda e isso vai ser legal a gente ter um fórum aí, imagine com vários medos aí das crianças. Esse é o vídeo de hoje, bye bye!